bem-vindos ao nosso canal. Uma bela jovem, um olhar penetrante. Um almoço com assuntos inesperados. Um jovem artista e um quadro. Apenas uma história de fantasmas. Muito obrigado aos inscritos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E ative as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue seu pacote de paçoquinhas e seu copo de café preto e vamos desvendar juntos essa história empolgante. Vamos juntos pela escuridão. Uma história de fantasma. Charles Dickens, de 1812 a 1870. Há alguns anos, a Sra. F. contratou um famoso artista inglês para pintar um retrato de seu marido. Foi acordado que o trabalho seria feito na pintura na propriedade de F. Hall, pois os compromissos do pintor eram tantos que ele não poderia realizar a encomenda até o final da temporada de Londres. Como tinha grande amizade com os patrocinadores, o arranjo agradou a todas as partes, e no dia 13 de setembro, o artista de bom humor começou a cumprir seu pedido. Ele pegou o trem para a estação F mais próxima. Cinza entrando na carruagem, ele percebeu que estava dirigindo sozinho. De qualquer forma, sua solidão não durou muito. Na primeira parada depois de Londres, uma jovem subiu na carruagem e sentou-se no assento oposto a ele. Ela tinha uma aparência delicada, e seu rosto mostrava uma mistura surpreendente de doçura e tristeza, que um observador sensível como ela não poderia deixar de notar. Nenhum dos dois disse uma palavra por um momento. No entanto, à medida que a viagem avançava, o senhor resolveu comentar o tempo ou a paisagem, que costuma ser comentada nessas situações. Então, depois de quebrar o gelo inicial, eles finalmente iniciaram uma conversa. O artista ficou realmente surpreso com o conhecimento que demonstrou sobre suas criações e sobre si mesmo. Ao mesmo tempo, ele tinha certeza de que nunca tinha visto essa mulher antes. Seu espanto não diminuiu quando de repente perguntou se poderia pintar de memória um homem que vira apenas uma vez, ou no máximo duas. Ele ainda estava hesitando sobre o que iria responder quando acrescentou: "Tipo, você acha que poderia me pintar de memória?" Ele respondeu que não sabia ao certo, embora pensasse que saberia se pensasse a respeito. "Então", disse ela, "dê uma boa olhada em mim. Dessa forma, você pode se lembrar do meu rosto." "Acho que é possível", respondeu ele. "Embora não possa dizer com certeza." Nesse momento o trem parou. A jovem levantou-se, sorriu enigmaticamente para o pintor e despediu-se ao descer da carruagem. "Espero que nos encontremos em breve." Tremendo, o trem parte. O Sr. H., o artista, está perdido em seus pensamentos. O trem entrou na estação na hora marcada e ele viu que a carruagem de Lady F*** já o esperava. Depois de uma agradável viagem, ele chegou ao seu destino, que ficava em uma parte de Londres, e parou na porta da frente da mansão, onde seus anfitriões o esperavam. Após a troca de cumprimentos educados, o pintor foi conduzido ao seu quarto enquanto o jantar se aproximava. Depois de usar o banheiro, ele desceu para a sala. Sr. H. ficou agradavelmente surpreso ao ver seu jovem companheiro sentado na poltrona da carruagem. Ela o cumprimentou com um sorriso, que ele retribuiu com um aceno de aprovação. Sentaram-se para jantar juntos e ele falou com o artista 2 ou 3 vezes, sentindo-se à vontade para participar da conversa geral. A noite passou da forma mais agradável possível. Conversaram sobre artes plásticas em geral e por um tempo sobre pintura especificamente.
Os anfitriões oraram ao Sr. H. para mostrar-lhes alguns esboços que trouxera de Londres. O artista imediatamente os apresentou e a jovem se interessou vivamente por eles. Já era tarde quando a reunião foi encerrada e seus membros se retiraram para seus quartos. Cedo no dia seguinte, o Sr. Sunny Morning persuadiu H a sair de seu quarto e ir para os jardins. A sala tinha vista para o jardim. Perguntou ao criado que arrumava os móveis se a senhorita já havia descido. Que tipo de mulher, senhor? O homem perguntou surpreso. Uma jovem que comeu conosco ontem. Nenhuma jovem jantou aqui ontem, senhor, respondeu o homem, olhando fixamente para o artista. O pintor não disse mais nada, pensando que o criado devia ser completamente estúpido ou então ter má memória. Então ele saiu da sala e foi para o jardim. Depois de caminhar de volta para casa, ele encontrou seu mestre, com quem trocou os cumprimentos matinais habituais. Sua jovem amiga loira já foi embora? Perguntou o artista. Que jovem amigo? Perguntou o fazendeiro. A jovem que jantou conosco ontem, respondeu o senhor. H. Não consigo imaginar a quem você se refere, respondeu o senhor, muito surpreso. Não estava aqui uma jovem que nos acompanhou para jantar e ficou conosco? Perguntou o senhor H, com espanto. Não, respondeu o mestre. Eu garanto que não. Estávamos só você, minha esposa e eu na mesa. Após esta entrevista, o assunto não foi mais mencionado, embora nosso artista resistisse à crença de que tudo não passava de uma ilusão. Se era tudo um sonho, tinha que ser 2 episódios. Ele tinha certeza de que esta mulher era sua companheira de viagem e que ele estava sentado para jantar com ela. De qualquer forma, todos na mansão pareciam não saber da existência da loira, exceto ela. O artista completou o retrato encomendado e voltou para Londres. Por 2 anos ele continuou seu trabalho, aumentando sua reputação e trabalhando. Durante esse tempo, porém, não esqueceu nenhum traço de seu pálido companheiro de viagem. Ele não tinha pistas para ajudá-lo a descobrir suas origens ou mesmo sua identidade. Ela sempre pensava nele, mas nunca contava a ninguém. Havia um mistério nisso que o silenciou. Era algo selvagem, estranho, completamente indescritível. O Sr. H. foi chamado a negócios em Canterbury. Seu velho amigo, a quem chamaremos de Sr. Wilde, morava nesta cidade. Você quer que o Sr. H. verifique? Você só tem algumas horas. Sr. H. foi chamado a Canterbury a negócios. Seu velho amigo, a quem chamaremos de Sr. Wilde, morava nesta cidade. O volante Sr. H. o viu novamente e teve apenas algumas horas para visitá-lo, e ao chegar ao hotel imediatamente escreveu uma carta pedindo ao Sr. Wilde para se juntar a ele lá. Na hora marcada, a porta de seu quarto foi aberta e o Sr. Wilde foi anunciado a ele. Mas o homem que apareceu era um completo estranho para o artista, então seu encontro foi um tanto embaraçoso. Pelo exposto, parecia que seu amigo havia deixado Canterbury algum tempo antes e que o cavalheiro que agora estava diante do artista era outro cavalheiro. Wilde, que recebeu a nota de ausência e compareceu à reunião pensando que eram negócios. O calafrio inicial de surpresa dissipou-se e os 2 lords iniciaram uma conversa mais cordial, quando o Sr. H. mencionou seu nome, que de modo algum era desconhecido de seu convidado. Após alguma conversa, o Sr. Wilde perguntou ao artista se ele já havia pintado ou poderia pintar um retrato a partir de uma mera descrição. Sr. H. respondeu que nunca havia feito tal façanha.
Eu lhe faço esta estranha pergunta, disse o Sr. Wilde, porque alguns anos atrás eu perdi minha querida filha. Ele era filho único e eu o amava de todo o coração. Sua perda me causou imensa tristeza e lamento profundamente não ter uma lembrança tangível de minha filha. Você é um homem talentoso comprovado. Se você pudesse me pintar um retrato do seu filho, eu agradeceria muito. Assim, o Sr. Wilde descreveu as feições e a aparência de sua filha, a cor de seus olhos e cabelos, e se esforçou para lhe dar uma ideia de seu semblante. Sr. H. ouviu atentamente e fez um esboço com simpatia por sua dor. Ele não tinha ideia de como era jovem, mas esperava que seu pai enlutado a reconhecesse pelo desenho. Mas este, vendo a figura no esboço, balançou a cabeça, dizendo: Não parece com ele. O artista tentou novamente, mas falhou. As feições eram boas, mas a expressão não era dele, e o pai retirou-se, agradecendo ao Sr. H. de seus esforços, pois não tinha esperança de alcançar um resultado satisfatório. De repente, o pintor teve uma ideia. Ele pegou outra folha de papel, fez um rápido esboço de energia e mostrou ao convidado. Imediatamente o rosto do pai se iluminou com reconhecimento brilhante quando ela gritou: "É ela! É verdade que você já viu minha filha, caso contrário, eu nunca teria obtido uma semelhança tão maravilhosa." "Quando sua filha morreu?" perguntou o pintor entusiasmado. "2 anos atrás, 13 de setembro. Ela morreu à tarde após uma curta doença." O Sr. H. pensou, mas não disse nada. A imagem daquele rosto pálido queimou em sua memória como se tivesse sido esculpida com uma lâmina de diamante. Agora as palavras estranhas e proféticas que ela pronunciou se tornaram realidade. Algumas semanas depois, tendo concluído um belo retrato de corpo inteiro de uma jovem, ele o enviou a seu pai, e todos os que o viram reconheceram a semelhança perfeita da figura no quadro com a garota morta. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e se inscrever no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos. Até a próxima!